Entre chegadas e partidas, muitas paisagens. E novos horizontes surgiram no Brasil a partir de 1854, quando foi inaugurada a primeira ferrovia do país. Um trecho pequeno, 14 quilômetros, um grande passo para o futuro dos transportes. E o marco zero dessa história ainda está de pé, a estação Guia de Pacobaíba. Fiel às origens, é um monumento ao pioneirismo. Depois que o trem partiu daqui, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Um templo ferroviário. Preservado pelos sentinelas. Como o seu Luiz Otávio, 76 anos, voluntário na defesa da memória do trem. Movido pelo sonho de ver a estação de volta ativa. Ainda digo mais, um dia, se essa estrada de ferro reativar, eu não faço mais questão de viver. Por quê, hein? Cumpriu o objetivo, né? Meu sonho é ver essa linha funcionar, essa casinha, tudo. Seu Luiz segue os ideais de um iluminado. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, empresário responsável por colocar o Brasil nos trilhos. Quando o soberano era o imperador, ele foi chamado de rei. De simples mascate, se tornou o dono do Banco Mauá, homem mais rico abaixo da linha do Equador. O empresário fazia os planos nessa casa onde morou em Petrópolis. Trouxe a luz a gás para o Rio de Janeiro e aceitou o desafio de construir uma ferrovia do Porto de Magé até a raiz da Serra de Petrópolis. Nessa época, o Brasil caminhava a passos de mula. No final do século XIX, a locomotiva econômica do país era o café. Produção a todo vapor no Rio de Janeiro e Minas. Mas as viagens das regiões produtoras até o porto levavam meses. Em algumas travessias, 7 em cada 10 sacas se perdiam pelo caminho. Na Serra do Mar, em São Paulo, as mulas despencavam com o carregamento. O Barão de Mauá buscou recursos na Inglaterra e, sem um centavo do Império, bancou o projeto. Diziam, né, que ele era doido, né? Ele dizia, já que ninguém investe, eu mesmo vou investir, né? E ele costumava dizer isso para o Mauá. E desde quando o trem é cabrito para subir montanha, né? Na Baía da Guanabara, os barcos à vela tinham a rota desviada pelo vento e ficavam à deriva. O Barão construiu as primeiras embarcações a vapor para a viagem até o cais. Hoje, corroída pela ferrugem, a estrutura metálica avançava 150 metros em direção ao mar. Transportou material para a ferrovia e, mais tarde, passageiros. Perceba o gênio de Mauá, ele estava trabalhando com a bimodalidade, o transporte a barco e o transporte ferroviário. As obras iniciaram em 1852, com uma grande cerimônia, mistura de festa e desfile de modas. O Barão de Mauá convidou todos os nobres da época, além da família real, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina. O Barão de Mauá entregou ao imperador uma pá de prata e pediu a Dom Pedro que fizesse as primeiras escavações. A falta de intimidade do imperador com o trabalho fez a alegria dos operários da obra. Depois de tanto embaraço, o esbaforido Dom Pedro II desapareceu da festa. Sob o comando de engenheiros ingleses, mais de 200 homens construíram a estrada de ferro Mauá na base da picareta. Em 2 anos, a obra foi concluída, transformando a viagem do cais até a Serra de Petrópolis de 2 horas em 30 minutos. O passeio inaugural foi na locomotiva Baronesa, homenagem à esposa do barão, Dona Maria Joaquina.
4 vagões percorreram o primeiro trecho sobre trilhos em solo brasileiro. E os 26 quilômetros por hora assustaram quem estava acostumado à velocidade das mulas. A estrada de ferro que abriu os caminhos do Brasil é hoje rota para lugar nenhum. Apenas um trecho da estrada original roda nos trilhos do subúrbio. E aqui o Barão de Mauá chegou ao fim da linha. E a roda do desenvolvimento girou como a cremalheira. Hoje é o concreto, por onde a ferrovia ainda resiste. Mas o passado é a referência na trajetória do trem. Se no Rio de Janeiro foi preciso vencer os obstáculos naturais, em São Paulo o desafio foi ainda maior. A Serra do Mar impedia a ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Um desnível de 800 metros, superado com 13 túneis, 17 pontes e uma das maiores obras de engenharia ferroviária do mundo. A muralha de rocha foi redesenhada pelo caminho do trem. 10 quilômetros de construções numa área sujeita a chuvas e deslizamentos. Trabalho de 5.000 pessoas. Mão de obra qualificada dos imigrantes europeus. Os obstáculos extrapolaram o orçamento e custaram a falência do Barão de Mauá. Uma obra de arte da ferrovia, esculpida pela arquitetura inglesa. A Estação da Luz é um monumento proporcional ao tamanho dessa história. Construída em 1867 e reconstruída no início do século passado, a Estação da Luz foi sede da Companhia São Paulo Railway. A linha da capital seria inaugurada em 1865. Uma grande festa para 300 convidados foi organizada para receber a comitiva da viagem inicial. Mas o trem atrasou, e muito. Tombou na altura do rio Tamanduateí. O maquinista morreu e muitos nobres ficaram feridos. A festa foi cancelada e o banquete ficou vários dias sobre a mesa. 2 anos depois, a Inglesa foi inaugurada. 139 quilômetros de Santos, passando por São Paulo, até chegar a Jundiaí. Fim da linha para os planos da empresa, sem interesse em seguir para o interior.